torcedor alvinegro, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Thiago, seu crítico alvinegro. Esse é mais um giro de notícias do canal Crítico. Galera, durante a semana inteira, antes da realização da partida deste domingo contra a equipe do Bangu, técnico Wenderson Moreira, tão criticado pela forma com que se expressou após o término da partida entre Botafogo e Boa Vista, na qual o Botafogo saiu com um empate amargo dentro de seus domínios, apesar do mando de campo ter sido do Boa Vista naquela ocasião. O técnico alvinegro propôs mudanças na sua forma de jogar na partida de hoje contra a equipe do Bangu e foi feliz nas suas escolhas. O técnico, que é considerado um samba de uma nota só, realizou mudanças que foram positivas para o ataque alvinegro. Mesmo com a manutenção do centroavante Matheus Nascimento, de apenas 17 anos e 9 meses, o Botafogo realizou uma partida um pouco melhor do que havia feito contra o Boa Vista e saiu de campo vencedor no confronto contra o Bangu. O placar de 2-0 mascara um pouco as carências que o Botafogo tem no momento na equipe, mas independente disso, o Botafogo realizou, melhor dizendo, as devidas proporções, uma boa partida. Destaques para o Felipe Ferreira, que realizou o gol, Daniel Borges, que foi o autor do passe que resultou no gol do jogador. Mais uma partida intocável do jogador que foi contratado e contestado, inclusive por mim, Thiago Crítico Alvinegro, o volante Fabinho. Além da estreia na equipe profissional do Botafogo e como titular, numa partida oficial, o jogador Viquinho, oriundo da base, recém-reformado do seu contrato, e foi muito bem na partida. Alguns outros destaques positivos participaram da partida para muitos. O Matheus Nascimento, que para mim não deveria envergar tão grandiosa camisa alvinegra, foi um dos destaques positivos, quando realizou aí algumas boas jogadas, na opinião de alguns, não na minha, onde deu um chute a gol, mais uma vez, que fez com que o goleiro adversário do Bangu tivesse de trabalhar, além do finalzinho da sua participação na partida, com aquela cabeçada que quase resultou em gol, mas uma cabeçada fraca, igualmente como a pessoa do Matheus Nascimento, foi apenas aí motivo do goleiro do Bangu trabalhar. O Botafogo entrou num esquema do 4, na minha opinião, no 4-3-2-1, onde os meias foram um pouco mais participativos do que foram na partida contra o Boa Vista, e o Botafogo fez uma partida aceitável. A transmissão da partida entre Botafogo e Bangu, realizada pela Rede Record de televisão na tarde deste domingo, às 4 da tarde, foi no mínimo satisfatória. Não ocorreu tantos engasgos, travamentos ou outras questões que ocasionaram em boa parte da crítica de nós torcedores alvinegros, muitos que pagam pacotes caríssimos para assistir um produto de má qualidade, que é esse campeonato carioca, que este ano é patrocinado por uma rede de apostas esportivas, a qual não deveria ter participação no campeonato de futebol, pois há um conflito de interesses para essas casas de apostas. Afinal, elas têm todo o interesse que determinado clube vença ou perca uma partida, e a Betfair, que é a patrocinadora do Campeonato Carioca de 2022, é a patrocinadora atual e, na minha opinião, deveria ser, pois todos nós sabemos quem ela gostaria que fosse campeã da competição, e muitos vão me dar razão ao término desse campeonato. Afinal de contas,
há algo muito importante em jogo. A equipe dos Framulambos, né, vem de uma temporada ruim, sem títulos, né, ou melhor dizendo, se considerarmos o Carioca aí, do ano passado, né, os Framulambos tentam, né, acabar com a escrita que só o Botafogo tem, que é de tetracampeão carioca consecutivamente, um feito que apenas o Botafogo tem. E tendo em vista que a mídia tradicional é inteiramente framerdista, a CBF é framerdista, a FEG é framerdista e principalmente a nova patrocinadora do campeonato é framerdista, muito dificilmente veremos equipes de menor expressão do Rio de Janeiro terão aí oportunidades de ser campeão no ano de 2022. Né? Mais uma vez, restará ao Botafogo defender a sua marca de tetracampeão, um dos poucos títulos, né, no Rio de Janeiro de equipes cariocas que o Flamengo ainda não possui. Então veremos se esse campeonato será ou não atrativo para nós torcedores no ano 2022. Vou ler para vocês aqui rapidamente, né, matéria do Fogão Net que fala a respeito do Enderson Moreira e da escolha do profissional, nosso atual treinador alvinegro, para a utilização do Felipe Ferreira, o que se mostrou acertado na partida de hoje, resultando aí na primeira vitória alvinegra na competição. Matéria do Fogão Net diz o seguinte: Enderson revela que Felipe Ferreira teve chances de sair, mas perdeu nova oportunidade. Enderson revela que Felipe Ferreira teve chances de sair, mas perdeu uma nova oportunidade. Ele é inteligente, tem ótimo trato com a bola e finalização boa. Isso na opinião do nosso treinador. Vamos lá. Entre todas as novidades na escalação do Botafogo, a principal foi a volta de Felipe Ferreira aos titulares. O jogador, que quase não atuou no segundo semestre em 2021, fez o primeiro gol na vitória alvinegra sobre a equipe do Bangu, a equipe a qual foi vencida pelo Botafogo pelo placar de 2-0 neste domingo. O técnico Enderson Moreira revelou que teve uma conversa importante com o jogador antes de dar uma nova oportunidade ao mesmo. E disse o seguinte: quando cheguei aqui no ano passado, o Felipe tinha jogado algumas partidas como extremo. No finzinho do ano passado tive uma conversa com ele, fui muito sincero. Teve oportunidade de saída, pediu mais uma oportunidade de buscar evolução aqui no Botafogo. Conversei sobre posicionamento, visualizando onde pode funcionar melhor. Para essa temporada é muito esse jogo interior. Pelo lado sofre muito, pega jogadores de muita velocidade. Não é dessa característica como meia ou segundo atacante. Pode funcionar bem. É inteligente, tem ótimo trato com a bola e boa finalização, explicou Enderson em entrevista coletiva. Abre parênteses aqui para o treinador. Entendemos que torcedor tem um conceito já determinado sobre alguns atletas, mas quando muda a temporada temos que limpar esse HD e imaginar um novo momento. Às vezes o jogador matura e pode nos entregar coisas interessantes para os jogos, finalizou. Bem, galera, na live de ontem, na qual eu participei agora como um novo participante permanente do canal Arquivos do Botafogo, também do YouTube, gostaria que você que é inscrito no meu canal Thiago Crítico Alvinegro também lá esteja, né, todos os sábados comigo, com o Daniel, com o amigo Carlos e também com o Felipe Rulenberg, né, para sempre estarmos aí debatendo ainda mais sobre o tema do nosso maior amor, que é o Botafogo de Futebol e Regatas. Se você me acompanha aqui no canal Thiago Crítico Alvinegro, eu agradeço. Se ainda não, né, peço que se inscreva
deixe o seu like, compartilhe este e demais vídeos para outros amigos e irmãos de camisa do canal Thiago Crítico Alvinegro aumentarem aí a nossa importância entre os meios de comunicação das mídias independentes do Botafogo, fazendo com que o meu canal possibilite a você trazer diversos conteúdos interessantes, importantíssimos e verídicos sobre o nosso Botafogo. Então, ontem nós debatemos o tema que foi a entrevista, na opinião dos meus colegas Daniel Hullenberg e também Carlos, né, que foi infeliz contra a equipe do Boa Vista. Na opinião deles, o nosso atual treinador destratou a empresa, falou mal do novo dono, o John Textor, né, e tentou aí se vitimizar ou retirar das suas costas a culpa pelo mau resultado da partida anterior. Diferentemente do que aconteceu na partida anterior, a entrevista do Enderson Moreira foi ainda mais sucinta do que a anterior. E na minha opinião, eu não vejo como negativo tudo aquilo que foi dito por ele na entrevista contra o Boa Vista. Ele foi sincero, mas a sinceridade às vezes atinge de forma diferente pessoas que não estão acostumadas com isso, tá? O Enderson é um excelente profissional, é um cara que trabalha, é intenso, ele briga para defender o seu pão e diversas vezes é utilizado como vidraça e não como pedra na mão dos seus críticos. E eu aqui gostaria de defender o trabalho realizado pelo mesmo. Afinal de contas, não é todo mundo que pega uma terra arrasada como é o Botafogo de Futebol e Regatas, com um elenco horroroso do ano passado, tá? Com uma autoestima bem baixa, e faz com que um time considerado aí candidato ao rebaixamento tornasse campeão do Campeonato Brasileiro de uma Série B, um campeonato que foi muito disputado com outros 4 ex-campeões brasileiros da Série A, da Elite, e o Botafogo retornou aí ao lugar do qual nunca deveria ter saído. No ano de 2022 foi-lhe prometido que ele teria um time competitivo, com jogadores com qualidade técnica e tática apuradas, fazendo com que o mesmo deixasse de roer o osso que foi deixado pelo ex-treinador, o Marcelo Chamusca, né, o mais carinhosamente chamado de Chamula, para esse ano 2022, enfim, pegar uma equipe com condições de ser campeã, uma equipe que tenha condições de mostrar em campo que sabe honrar o manto alvinegro e respeitar a sua torcida, mas até agora as peças que lhe foram entregues não são das mais adequadas, principalmente no elenco que em sua grande parte, ou 70%, né, da sua formação é feita por jovens entre 17 e 24 anos de idade, não permite ao treinador realizar esboços, né, de um time competitivo, algo que foi pedido por ele para sua permanência no time. Então, galera, criticar o treinador Enderson Moreira e utilizá-lo como vidraça não é uma atitude louvável, tá? Eu quero defender aqui os pontos que foram colocados por ele na partida contra o Boa Vista e mostrar a vocês que ele não falou nenhuma inverdade, ou seja, não falou nenhuma mentira, nem tampouco desrespeitou a instituição Botafogo. Pelo contrário, ele respeitou e ainda respeita até demais uma equipe que a todo momento, segundo as mídias tradicionais e a própria mídia independente, né, alguns torcedores e alguns considerados aí pseudos repórteres, tanto o criticam, querendo aí a sua saída e não a sua permanência, a permanência de um bom trabalho que vem sendo realizado desde julho do ano passado. Vou ler para vocês aqui um trecho da matéria realizada aí, da entrevista pós-jogo entre Botafogo e Boa Vista, do Enderson, e posteriormente falarei sobre a entrevista pós-jogo
contra a equipe do Bangu, beleza? Matéria do Esportes Buzz. Anderson Moreira diz o seguinte em entrevista coletiva, após o empate contra a equipe do Boa Vista: não estamos aqui para fazer testes. Após a estreia do Botafogo no Campeonato Carioca contra o Boa Vista, Anderson Moreira não poupou críticas à atuação da equipe. Vou ler aqui o trecho mais específico. Cadê? Em entrevista coletiva após a partida, o treinador deixou claro que ainda não conseguiu montar a equipe da forma que queria. Anderson destacou a grandeza do clube, mas deixou claro que o momento de transição que tem acontecido no último mês tem impedido o desenvolvimento da equipe. E de que forma isso acontece? Quando se há muita especulação quanto à chegada de jogadores e o mesmo não acontece, isso acaba minando as forças do treinador. Jogadores que poderiam render um pouco mais, desde que bem assessorados com jogadores de qualidade aí superior, como um jogador como o Chay, poderia fazer com que jogadores como Felipe Ferreira, como Barreto, como Juninho, como Matheus Nascimento pudessem render ainda mais. Mas quando esse tipo de coisa fica ao menos só na especulação e não em vias de fato de acontecer, isso faz com que o treinador acabe se aborrecendo. Não o Anderson Moreira especificamente, todo e qualquer treinador, o qual lhe é prometido peças para realizar um bom trabalho e essas peças não chegam, acabam atrapalhando toda a estruturação de um time e a formação de uma equipe titular que possa aí representar o clube dentro de uma competição. E aqui continua as palavras do Anderson. Essa foi a minha defesa em relação ao treinador, tá? Quanto a isso. Claro que a gente queria nesse momento estar com uma equipe um pouco diferente, contar com alguns jogadores que tínhamos conversado ou contatado. E temos a ideia muito clara de fazer estadual de maneira bem competitiva. Não estamos aqui para fazer testes. Sabemos muito bem a grandeza do Botafogo e precisamos sempre ter equipes que possam buscar título, o que é sempre exigido pela torcida e por nós que trabalhamos e somos profissionais. Não estamos em campo apenas para competir e participar. Estamos aqui para vencer e fazer valer o nosso salário. Isso é a minha opinião, é o que eu acredito que o Anderson quis dizer, tá? E não, em nenhum momento ele relativizou a questão financeira do clube ou tampouco aí reclamou do John Textor. Mas muita gente aí da lacração do mimimi está querendo imputar palavras ao treinador que não foram ditas. O clube vive hoje um período de transição que é terrível para nós. Estamos aqui porque não conseguimos dar um passo à frente, porque tem situações que precisam ser definidas, completou. As situações que precisam ser definidas são as novelas intermináveis com atletas que não se mostram muito interessados em defender o Botafogo, e o Botafogo, como um capacho, tenta aí servir para os pés desses mesmos jogadores que se demonstram aí ser muito areia e pouca Coca-Cola no deserto, tá? Jogadores como Elkson e Luiz Adriano, que já demonstraram que não têm interesse em vir para o Botafogo, deveriam ter aí as suas tratativas com os mesmos encerradas. Afinal de contas, não só existem esses dois atletas como centroavantes, há muitas outras boas peças no cenário nacional e internacional com salários muito mais abaixo do que pedem esses atletas e com um futebol aí ainda melhor ou mais aceitável. E aqui continua, algo que a turma viu como uma ofensa ao John Textor, que para mim ofensa é o que John Textor vem fazendo, pois essa palhaçada de
empréstimo ponte, só faz minar aí as esperanças do torcedor alvinegro. Afinal de contas, essa porcaria desse dinheiro nunca chega, mas a promessa do John Textor permanece. Hoje temos um novo dono, estamos aguardando um pouco o que são as novas diretrizes. Com certeza queríamos ter uma equipe com jogadores com boa experiência. E no que o Henderson está ofendendo o torcedor? Dos 36 atletas que tem atualmente o elenco botafoguense, 26 são da base, tá? Atletas entre 17 anos, como o caso do Matheus Nascimento, a 24, como no caso aí do Barreto, como os casos aí do Kaique, jogadores como no caso do Juninho, do Raí, entre outros, tá? Na base aí de 20, 21, 24 e poucos jogadores aí com experiência, a não ser o Gatito, Fabinho, João Carli, alguns profissionais que fizeram por onde aí manter a sua titularidade e a sua permanência no clube, tá? Jogadores experientes que merecem aí o status de titular. E isso seria importante para os meninos, seria um espelho para eles. Isso o Henderson dizendo. Mas a gente não teve, e era uma preocupação minha desde o ano passado, que a gente pudesse já nesse início ter uma equipe bem competitiva, madura e bem preparada para disputar o campeonato estadual, a Copa do Brasil e o Brasileiro, que são os 3 objetivos traçados pela diretoria no ano de 2022, os quais o Botafogo irá disputar, né, desses 3 campeonatos, e querendo ao menos ganhar um título de expressão para mostrar à sua torcida que realmente é uma equipe que se tornará profissional e mostrar que o Botafogo merece figurar novamente entre os grandes. Não podemos, infelizmente, esperar um time para o brasileiro, porque o estadual é extremamente importante. É importante sim, afinal de contas, se não fosse, o Flamengo não gostaria de retirar de nós, tá, a única, entre aspas, alegria, né, de um torcedor alvinegro, que é saber que nós temos um título o qual o Flamengo, em toda a sua história, não tem, que é aí o tetracampeonato carioca. Deixa eu ver aqui. Na entrevista, Henderson ainda destacou a dificuldade de trabalhar em meio ao período de transição que o clube vive. Após ser comprado por um investidor, o Botafogo tem tido que mudar algumas diretrizes e alguns sistemas de operação para evitar que o clube volte a entrar em problemas administrativos e financeiros, o que afeta também dentro de campo. E essa matéria é muito longa, tá, galera? Por conta disso eu não vou... Eu vou ler só outra frase, né, que pode ter uma motivação diferente aí para a torcida, que é a seguinte: agora é o período mais complicado, porque é um período de transição e não conseguimos caminhar. Estamos aguardando, esperando que os papéis possam ser assinados e as coisas sejam bem definidas, para que possamos caminhar e ir em busca daqueles atletas que foram colocados há algum tempo como prioridade para a temporada de 2022, finalizou o Henderson Moreira. Apesar das dificuldades na partida, o Botafogo vê a temporada com os olhos em seu primeiro jogo oficial do ano. O clube já contou com as voltas de Joel Carli e de Gatito Fernandes e busca melhorar ainda mais o desempenho em relação à temporada de 2021, que marcou o título da Série B e, consequentemente, o acesso de volta à elite. Bem, galera, então, como eu dizia, o trabalho do Henderson deve ser aplaudido. Afinal de contas, para quem é considerado um samba de uma nota só, o treinador vem mostrando que tem outras notas sim a serem tocadas. Desde que o seu trabalho seja possibilitado de ser feito, o treinador tem totais condições e capacidade de gerir um elenco mesmo de jovens rumo ao sucesso e a títulos. Mas para isso
A torcida alvinegra deve se comportar como uma fortaleza e blindar o seu treinador, e não ser como uma pedra e tentar aí estilhaçar, tá, o telhado de um treinador que está tentando se firmar no elenco. O treinador com menos de 8 meses de casa dentro do clube já nos deu um título, e isso deve ser reconhecido. Além de outra coisa, conseguiu tirar de pedra de jogadores ruins, tá, galera? Essa é a primeira parte, tá, do pós-jogo entre Botafogo e Bangu. Realizarei então a parte 2, galera, e conto com a ajuda de vocês para tornar o canal Thiago Crítico Alvinegro ainda maior. Se você não é inscrito no canal Thiago Crítico Alvinegro, se inscreva no botãozinho vermelho logo abaixo, aí no seu computador, tablet, laptop, notebook, celular, smartphone, dentre outros equipamentos dos quais você possa estar visualizando esse meu conteúdo, tá? Clique no botãozinho vermelho do inscrever-se. Logo acima tem um botãozinho do joinha. Se você gostou do meu conteúdo, deixe o seu like. Se não gostou, logo ao lado tem o botão de dislike, tá? Deixe seu dislike, pois também aí me permite, né, ter conhecimento do meu conteúdo, se é ou não um conteúdo de qualidade. Deixe sua crítica, sua opinião nos comentários, caso você não gostou, ou gostou e tenha algo a incluir no meu conteúdo que possa melhorar o meu trabalho ou me descredenciar, que eu estarei aí lendo a sua opinião, a sua dúvida, a sua crítica, e tentarei aí, da melhor forma possível, melhorar o meu conteúdo para que você que ainda não é inscrito, ou até mesmo você que é inscrito, permaneça aí uma audiência cativa, ok? Agradeço a você que é inscrito no meu canal Thiago Crítico pelo carinho, tá? Estou realizando esse vídeo às 11h45 da noite deste domingo este que foi proveitoso e favorável para o Botafogo e também para o técnico alvinegro Anderson Moreira. Gostaria de agradecer a você pelo carinho com que me recebe sempre que possível, para ficar bem informado sobre os principais conteúdos do nosso glorioso Botafogo. Logo mais, após a edição deste vídeo e após tê-lo colocado para a sua apreciação, tá, torcedor alvinegro, estarei realizando mais um conteúdo, este sim com a parte 2, para falar aí um pouco mais sobre a partida de hoje contra a equipe do Bangu, alguns outros destaques positivos da equipe, como o jogador, o Edson, que fez a sua estreia e foi muito bem, inclusive realizando uma assistência que resultou no segundo gol alvinegro, gol do Diego Gonçalves, que estava necessitando, né, desse gol para ter aí as suas críticas, né, as críticas pesadas que haviam sido realizadas pela torcida alvinegra, aí um pouco menos amenas, né? E ter de volta aí o carinho com que recebeu o Diego Gonçalves o ano passado aí na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, no qual ele foi muito bem. Então, a partida de hoje foi muito importante o gol realizado pelo Diego, pois tirou um pouco do peso de suas costas, e também foi muito, mas muito importante também aí a condução do primeiro jogo como titular da equipe alvinegra aí, do jogador Edson. Mas isso eu vou falar na parte 2, tá, do pós-jogo entre Botafogo e a equipe do Bangu. Beleza, galera? Saudações alvinegras, tamo junto, até o próximo vídeo, fui!